Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Morim, estou aqui com a doutora Cristiane Duarte, neurologista adulto e infantil com grande experiência em distúrbio do neurodesenvolvimento. Tudo bom, doutora? É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ju. Agradeço a oportunidade. Certeza, se não Uhum. for a melhor, uma das melhores neurologistas de Rio Claro e região, hein? Vamos lá, nós vamos estar falando hoje, estamos no mês do autismo, né? Inclusive. Vamos estar falando sobre transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Qual que é a correlação, doutora, entre os dois? Na verdade, a gente precisa tanto separar, fazer o diagnóstico diferencial ou quantificar a questão intelectual numa criança com autismo, porque existe muita dúvida, né? Os pais já conhecem bastante até sobre transtorno do espectro autista por conta de redes sociais, programas de televisão, mas tem muita dúvida com relação à deficiência intelectual. Toda vez que eu vou falar, existe uma suspeita, ele pode ter, mas aí eles falam, mas o que é isso, doutor? O que é deficiência intelectual, né? E acho que por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Sim, e qual que é a diferença dessa deficiência intelectual para o autista? Ou pode ser que o autista tenha deficiência ou seja só autista? Como que Sim, funciona? com certeza tem muitos autistas, depois a gente vai falar, mas tem uma porcentagem, 30, 40% dos autistas têm deficiência intelectual, né? Hum, Mas muitas vezes a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, porque algumas características se assemelham. E as pessoas que não conhecem e até profissionais que não têm essa experiência acabam dando o diagnóstico de autismo para uma criança que tem apenas deficiência intelectual. Por quê? O autismo, o diagnóstico obedece os critérios do DSM-5. Então, a gente tem ali dificuldades de interação, um atraso de linguagem, uma rigidez comportamental e os movimentos estereotipados e repetitivos, como o famoso flapping, o balançar do tronco, fora a seletividade alimentar e disfunções sensoriais. A criança com deficiência intelectual, ela tem também, ela pode apresentar também os movimentos estereotipados, a dificuldade de interação social pela dificuldade de compreensão. Então, aí que confunde muita gente. hum, Então, vê uma criança com movimento repetitivo, é autista, mas nem sempre. Né? hum. E então a gente precisa diferenciar. Então, deficiência intelectual é o cognitivo baixo, um QI baixo, que faz com que essa criança tenha dificuldade de compreender o mundo e de planejamento de tarefas, de se virar Tudo isso. sozinho, né, no autocuidado. Então, aí infere uma série de questões na vida dessa pessoa. Agora a doutora me deixou com uma curiosidade que eu acho que todo mundo aí em casa tem. É muito falado que o autista ele tem alto nível intelectual. São todos? São alguns? Como que Sim, é? na verdade não são todos, justamente. 30 a 40% dos autistas vão ter o contrário, que é a deficiência intelectual, Olha né? só. E por isso que a gente tem, quando a gente levanta ali na anamnese, na avaliação ali durante a consulta dessa criança, a gente levanta essa possibilidade, a criança que não sabe a data atual, não sabe cores, né? Não sabe quantificar. Vou levantar isso, e aí eu preciso mandar para avaliação do nível cognitivo dessa Hum, criança, né? Então, você imagina que, ao contrário do que pensam, muitos têm a deficiência intelectual. Então, a gente precisa mandar para avaliação neuropsicológica para quantificar esse QI e aí determinar se é leve, moderada ou grave essa deficiência intelectual. tá bom. Os pais, né, reconheceram essas questões, o cuidador, no caso, né? Então, quem que eles devem procurar? Sim, procurar um neurologista, né? Porque o diagnóstico diferencial é nosso. Né? Então, é justamente isso. A gente levanta ali na consulta, vai fazer uma avaliação, se for necessário até outros, né? Outras, como é que a gente fala? A gente vai fazer diagnóstico diferencial com outras patologias também, claro. Tanto, vamos supor, uma depressão. A criança pode ter uma dificuldade de Caramba. aprendizado.
né? Questões sociais. Então, tudo que infere dificuldades na vida dessa criança, a gente precisa levantar como diagnóstico diferencial. E aí cabe ao neuro fazer isso. Né? E a deficiência intelectual, justamente, é importantíssimo para ver como lidar com essa criança daí para frente. Né? Quais as condutas, quais as terapêuticas que a gente vai pensar daí para frente. Você respondeu uma pergunta, mas eu acho que é importante para o pessoal que está assistindo também. Como dizer ou definir se essa criança tem alguns desses espectros? Você pode repetir? Sim, o transtorno do espectro autista, o diagnóstico é clínico, sim, não Sim. existe exames Não tem exame laboratoriais, laboratorial. né? Entendi. A avaliação neuropsicológica, ela pode vir a somar pelos testes, né? E o transtorno, a deficiência intelectual, sim, é pelos testes que são aplicados. Tem testes para criança não verbal, teste para criança verbal, e vai tentar quantificar esse QI. Né? Não só qualificar, mas quantificar. E também tem testes que avaliam o desenvolvimento. Essa criança está se desenvolvendo de acordo com o esperado, porque a gente sabe dos marcos do desenvolvimento, né? Como que é a linguagem dessa criança? Numa certa idade, espera-se uma linguagem. Com 1 ano e 3 meses, já se espera que fale um certo número de palavras, 1 ano e 6 mais, 2 anos, uma frase simples, né? E a deficiência intelectual infere nisso tudo. Então, a criança tem dificuldade até na linguagem, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação do QI através dos testes para poder chegar a concluir qual o nível dessa deficiência intelectual, né? Sim. Mas o diagnóstico é clínico, não existe exame laboratorial, não é eletro, não é tomografia, não é isso que vai dar esse diagnóstico. Né? Mas tem testes. Isso, os testes, principalmente da avaliação neuropsicológica. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Depois desse diagnóstico, que eu acho que Uhum. assusta, né, os cuidadores, como fica na escola? Como lidar com essa criança na escola? É uma questão bem delicada, né? Porque é o seguinte, quando a gente determina, né, através dos testes, que é uma deficiência intelectual leve, essa criança tem indicação de escola regular. Uma deficiência intelectual moderada grave já tem indicação de escola especial, de educação especial. Só que ainda tem o seguinte, até o 5º ano, essa criança está ali na escola regular. Do 5º para o 6º, tem que fazer essa definição. Então, no 6º ano, se for deficiência moderada grave, o certo é ela ir para a educação especial. Né? Então, primeira coisa é isso que eu converso muito com os pais, né? Para não deixar passar esse período sem determinar, porque depois fica mais difícil. E mesmo que a criança com deficiência leve está na escola regular. Então, a gente precisa o quê? Cobrar dessa escola, da Secretaria da Educação, que ela tenha um planejamento de ensino individualizado, reforço escolar, uma atenção diferenciada na escola e que ainda a gente tem muito o que avançar nessa questão, porque os pais, os cuidadores enfrentam ainda muitas dificuldades com relação a isso. Olha só, uma outra dúvida que eu acho que todo mundo tem também. Hoje tem esse modismo, né? Que todo mundo é autista. É autista, é autista. Então, como que os pais, se a doutora puder falar um pouquinho, um sinal de alerta, um real sinal de alerta para os pais. Sim. Né? Sobre os dois espectros. Sim. Quando a gente fala, né, quando você faz essa pergunta, eu penso a princípio no diagnóstico precoce. Né? Então, eu penso nas crianças menorzinhas. Claro, hoje se chega muito para a gente os pacientes, as crianças maiores, ou adolescentes, ou até mesmo adultos, sim. Mas vamos pensar no diagnóstico precoce. Então, tem os sinais de alerta do bebê, desde os movimentos repetitivos, que aí a gente não vai pôr um rótulo ainda na criança. É o que a gente chama de red flags, as bandeiras vermelhas. Né? Então, criancinha, bebezinho lá, 1 ano, 2 anos, com movimento estereotipado, repetitivo, pouco contato visual, não tem o balbucio que o bebê tem, não tem depois aquela fase de lalação, de ficar repetindo as sílabas. Depois, ali vai a questão da irritabilidade, quando as pessoas pegam, ou um bebê muito apático.
Então, tem alguma coisa ali, né? Aí, com relação ao atraso motor também, mas principalmente se falando em autismo, deficiência intelectual, é essa questão da interação e da linguagem. Então, a gente já levanta ali as red flags, as bandeiras vermelhas, e vamos acompanhar essa criança para ver como vai ser o desenvolvimento. E tentar, se for o caso, né, de um diagnóstico mesmo, tentar fazê-lo da forma mais precoce possível. Bom, doutora, como nós temos tempo ainda, vamos fugir um Hum, pouquinho da hum, pauta. uhum. E autismo em adultos? A senhora pode falar alguma coisa pra gente? O diagnóstico segue os mesmos critérios da criança, por incrível que pareça. Olha Então, só. são os critérios do DSM-5. Só que aí a gente tem que buscar essa história dessa pessoa, desse paciente, desde criança. Então, a gente vai buscar como que era essa criança. Brincava de forma normal, brincava diferente, interagia com as crianças, ou era uma criança sempre isolada, né? Como que era o comportamento dessa criança? Teve atraso de aprendizado ou não? Como que eram as questões sensoriais, a alimentação? Foi uma criança que sempre se alimentou bem ou não? E aí vai se passando, né? Adolescência, tinha um comportamento infantilizado para a adolescência ou conseguia interagir bem? Porque a criança, o adolescente com autismo, ele tem muita dificuldade de se encaixar ali na adolescência, por imaturidade, muitas vezes, por dificuldade de compreender piadas, brincadeiras, né? Por essa, ele quer fazer amizade, mas às vezes não Pode até sabe. sofrer bullying por conta disso, né? Sim, muitas vezes. Então a gente escuta todo esse histórico. Aí na vida adulta, o que que vem? Dificuldades nas relações pessoais, nos relacionamentos, tanto o cônjuge quanto com os amigos, dificuldade de permanecer ou frequentar ambientes sociais, ambientes públicos, com barulho, com muitas pessoas naquele ambiente, nas questões de trabalho. Então, dificuldade justamente por isso, pelas questões sensoriais, muitas vezes eles têm dificuldade de manter o trabalho, né? Então, é preciso ouvir todo esse histórico e tentar, porque acaba que com a experiência da gente, a gente vai puxando isso do paciente, né? O interessante é isso. Eu costumo dizer, né? Eu não vou perguntar para a mãe, para a criança, seu filho tem estereotipia? Ele vai falar, mas o que que é isso? Eu nem sei o que que é Sim, isso, nomes difíceis. né? Não, o que que eu falo? Tem movimento repetitivo? Aí eu dou exemplos. Tem o bater das mãozinhas, tem o movimento do tronco, tem o ficar girando, Andar na pulando. ponta do pé faz É sentido? sensorial, Uhum. sim, mas nem toda criança com pisar na Ah, tá. ponta dos pés é autista. Então, quer dizer, a gente vai puxando isso em todas as idades, tentando levantar os critérios do DSM-5, mas de uma forma a dar exemplos para essa Uhum. pessoa, tanto o adulto quanto o cuidador, né, das E crianças. vamos lá. Diagnosticado, qual é o tratamento? Aí é a terapêutica, na verdade, né, igual a deficiência intelectual. Não existe medicação nem para o autismo em si, Olha só. né? A medicação, na verdade, é para as comorbidades outras do autismo, Sim. como a hiperatividade, a depressão, a ansiedade. A gente trata essas questões, mas autismo em si não existe remédio, né? A deficiência intelectual não existe E é remédio. pra vida toda. É para a vida toda, no sentido assim, de que se fala que não tem cura. Isso Mas que eu queria saber. existe uma melhora importante se essa pessoa recebe as terapias adequadas, tanto a psicologia quanto a fono, terapia ocupacional. Então, isso é, no mínimo, essas três, para que essa pessoa tenha um desenvolvimento e o menor sofrimento possível. E aí, o deficiente intelectual é importantíssimo, a psicopedagogia acompanhando, para ver o quanto esse paciente consegue se desenvolver. E uma coisa importante de falar, gente, é trabalhar a autonomia desses pacientes. Independente se. Tudo bem, a gente Perfeito. sabe que o nível 3 de autismo tem uma dependência maior, mas é trabalhar a autonomia dessas crianças, desses pacientes. Sempre trabalhar independência desses pacientes, né? No máximo possível. Como que trabalha essa autonomia com Hum. tanta dificuldade?
E claro que vai de caso a caso, né? E é preciso ter até uma orientação da psicologia, o cuidador Hum, precisa dessas orientações, porque aí vai ser no dia a dia, vai ser o cuidado com os objetozinhos, o cuidado com a roupa, alimentação, comer sozinho, vestir sozinho, tomar um banho sozinho. Então, é ir incentivando e trabalhando isso, Então, né? na verdade, o tratamento não é só com a criança, mas com o cuidador. Ah, sim, sem dúvida. O Hum. cuidador precisa ter acompanhamento também para lidar com a situação. Existe Sim. isso? Não, até a questão assim psicológica, né? Hum. Porque eles têm, principalmente no início, quando se recebe o diagnóstico, a dificuldade em aceitação e justamente essa dúvida. E agora, o que que vai ser do meu filho, né? Que futuro vai ter, Uhum. né? E às vezes eu falo, o futuro a gente não sabe de ninguém, de mesmo da criança neurotípica a gente não sabe. Sim. Então, tem que ver o que que essa criança precisa hoje, né? Hoje, essa criança precisa de fono, precisa de psicólogo. Tá, passou um tempo, olha, qual que é a demanda dessa criança, né? E ir trabalhando isso. E o cuidador tem que participar da terapêutica. Não adianta ir lá para terapia, fazer lá as terapias, vai embora, o resto da semana ficou em casa. Não, se não tiver participação da família, fica um trabalho meio perdido, Sim. né? Não dá continuidade ao que a terapia passa, né? Não quero complicar a doutora, mas eu vou fazer uma pergunta. O sistema SUS oferece Hum. esse tipo de cuidados? Olha, no papel oferece, é maravilhoso, e assim, até a gente falando em nível de São Paulo, se a gente for comparar o restante do Brasil, a gente ainda tem um aporte bem melhor, né? Só que o que está acontecendo? A demanda é muito alta e a gente não teve um aumento de profissionais de acordo com essa demanda. Então, assim, o SUS tem uma instituição, igual Rio Claro tem instituição, tá, que oferece. Mas e aí? São poucos terapeutas para demanda que só vem crescendo. E vale até ressaltar que o último trabalho agora do CDC dos Estados Unidos mostrou um aumento um pouco maior aí da quantidade de autistas. Então, que era de 1 para 34, acabou de sair agora que é de 1 para 31 crianças. Então, é um número bem elevado, né? Existem pesquisas ainda, a gente sabe que é multifatorial, mas existem pesquisas ainda em cima disso, e aí não dá conta. A demanda realmente ficou muito grande, o sistema, e até não só SUS, viu? A gente fala de sistema de particular, de convênios, não está dando conta da demanda. Bom, eu vou voltar lá para trás. Bebê. Dá para Hum. já perceber alguma coisa quando é bebezinho? Tem algum sinal? Isso. Curiosidade Mas minha. aí são aqueles sinais que eu falei lá das É bandeiras a mesma coisa. vermelhas. Isso, mas esses sinais são no bebezinho. Ah, tá. Isso, são no bebê, que é a questão dos movimentos repetitivos, do contato visual. Aquele bebê que a mãe põe para mamar no peito e não olha muito no olho da mãe, né? Você não tem muito sorriso social. Então, você brinca com o bebê sorri, esse bebezinho não sorri tanto. Ele é muito, ou ele é apático, você põe no bebê conforto e ele fica horas ali sem manifestar nada, ou é muito arisco, muito irritado. E ninguém pode pegar esse bebê que não seja a mãe. Então tem esses extremos, sabe? Mas é claro que não é uma coisa, já vai falar, é Sim, um é isso que eu ia dizer conjunto. agora. Porque É, o que acontece? Gente, vocês que estão ouvindo, não é só porque o filho de vocês não sim, tem, né, não olha nos olhos, ou é, porque ficou bravo e fez assim, isso, né, que já não. vai diagnosticar sozinho, né, como É. autista. São vários fatores, né? Isso. E, na verdade, quando é esse bebezinho, a gente vai acompanhando, vendo o desenvolvimento dessa criança, para ver se realmente apresenta ali critérios e que precisa de uma avaliação mais minuciosa, né? Entendi. Bom, doutora, estamos chegando perto do final aqui da nossa Uhum. entrevista. Deixo a critério da doutora se quiser falar mais alguma coisa, se quiser deixar
as suas redes sociais, seu telefone, Sim. para quem, bom, enfim, né, quem estiver passando por esses problemas, te Sim. procurar. Sim. Eu só falo assim para ter cuidado, né? Não, como é que fala? Não negligenciar um diagnóstico. Então, se você Sim, realmente está vendo, como que eu falei hoje, eu estava conversando, né? Na primeira infância é importante a comparação. A gente fala, ai, não é bom comparar as crianças, mas na primeira infância ali é importante comparar. É importante porque os pais não sabem os marcos do desenvolvimento. Então, precisa ver, ó, aquele coleguinha, ou priminho, ou o irmão já falava nessa idade e ele está demorando muito para falar, então alguma coisa não está legal, né? Essa interação com as crianças, todos estão ali brincando junto, havendo troca e a minha criança não. Então aí eu acho que vale a pena buscar. Mas, ao mesmo tempo, não patologizar as crianças, né? A criança, a geração hoje é bem diferente, é muito agitada. Então, eu sim. já vi muito isso. Ele é muito irritado, muito agitado, então estão falando de autismo. Mas quem falou que autista, um dos critérios é ser irritado e agitado? Sim, tem Ninguém muito falou essa isso. confusão, tem Tem. muito. E não é critério. Ele fica irritado e agitado por conta de questões sensoriais, por conta que não consegue se comunicar, mas não é um critério para o autismo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Mas se tem dúvida, procure um Sim, neurologista, né? Mas não já ter esse pré-conceito, né? Um diagnóstico pré-formado ali, a partir de uma coisinha ou outra, de quem não né? tem experiência, né? Uma Isso, avaliação holística ali sim. do cuidador, né? Sim. Então, assim, né, eu atendo na clínica Plenicare, lá em Piracicaba, a minha rede social é Cristiane Santos Neuro, e fico à disposição, né, se tiver alguma dúvida, fico à disposição para avaliação e tirar dúvida de vocês. Doutora, muito obrigada. Foi muito Uhum, importante essa live para o uhum, pessoal entender. Para mim foi muito importante porque eu realmente uhum, não sabia essa diferença. Eu acho que muita uhum, gente também não sabia uhum. não é diferença, né? Como foi que você Dessa usou a expressão dessa correlação, né? correlação, Sim. exatamente. Então eu Uhum, agradeço a sua presença. Estamos uhum. sempre de portas abertas para voltar. Tem assunto que não acaba mais para falar com a Verdade, doutora. Tem é TDAH, verdade. TDAH em adulto, Sim, enxaqueca, enfim, sim. tem muito assunto É. para falar com a Uhum, doutora. Eu agradeço muito a sua sim. presença. Eu que agradeço, porque é um assunto que gera muitas dúvidas Sim, mesmo, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, exatamente. né? Muito obrigada a Uhum. todos vocês também que ficaram até agora nos assistindo. Espero que tenha trazido algo aí que tenha acrescentado na vida de vocês, para vocês observarem, ajudar, falar para algum cunhado, cunhada, né, algum cuidador que está passando por essa situação, procurar um neurologista especializado aí infantil, tá bom? Gratidão a todos.